Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dentro da Lei, Fora da Curva, o podcast oficial da Academia do Direito de Trânsito. Meu nome é Wagner Oliveira, sou advogado, especialista em Direito de Trânsito e professor do curso de Prática Forense na Academia do Direito de Trânsito. E eu sou Elaine Nassif, professora de Marketing Digital da Academia do Direito de Trânsito. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Já até perdi as contas, já não sei mais qual é. Acho que é o quinto, né? Quinto episódio já, olha só, né? Parece que passa tão rápido, né? E a gente vai fazendo e vai acontecendo e a gente já tá no quinto episódio. E o pessoal tá gostando, viu? Já recebi mais mensagem essa semana. Então a gente tem que continuar, não pode parar. Principalmente em relação ao formato que a gente escolheu, né? Que é de conversar sobre direito de trânsito. Não é só trazer a legislação e colocar aqui e você faz isso, pega isso e é isso e aquilo. É uma conversa, né? Então acho que o pessoal gostou bastante justamente por causa desse formato. A gente conversando sobre o direito de trânsito. Que acho que a maioria gostaria, né? De ter uma mesa assim e a gente conversar sobre aquilo que vai acontecer dentro do nosso escritório. Então, inclusive, agora que você tocou nesse assunto, eu me lembrei que tem alguns alunos que estão vindo aqui para Maringá, que já falaram que tem previsão de vir para cá esse ano ainda, e que gostariam de participar do podcast. Eu falei, mas vão ser muito bem-vindos, né? Imagina que legal a gente poder estar aqui conversando com os nossos alunos, né? Então, a gente já tem 2 pessoas já que conversaram comigo, que estão para vir para Maringá, e eles já estão convidados para fazer aqui um episódio de podcast com a gente. Olha que legal. Que legal. Então vamos fazer um convite mais amplo, né? Qualquer um que estiver, dos nossos alunos que estiver passando aqui por Maringá, não precisa nem vir para Maringá, tá só passando, né? Tá de passagem, chega aqui, vai tomar um cafezinho com a gente. E só que tem que avisar com antecedência, né? Porque a gente tem, não é só nós dois, a gente tem uma equipe por trás do podcast. Então, a equipe tem que estar disponível também. Então, venham, mas, por favor, me avisem com antecedência, senão eu fico louca aqui. E só para dar um spoiler, a equipe estuda de manhã cedo. E vamos lá. O que a gente vai falar sobre hoje no podcast? Então, Wagner, a gente terminou na sexta-feira nossa semana jurídica. Quero agradecer a todos que participaram. Os vídeos ficaram salvos lá no YouTube. Então, se você ainda não assistiu, as aulas estão lá da semana jurídica. Ainda é possível fazer o pedido do certificado. Vai ficar por poucos dias lá. Mas ainda, se você quiser, ainda dá tempo de assistir as 3 aulas e solicitar o certificado ao final, tá? Então, como a gente está saindo de uma semana jurídica, eu queria trazer esse podcast de hoje para um assunto mais... Peraí. Antes de você falar o tema, você gostou das aulas? Nossa, eu achei muito legal. E os alunos também... Gente, foi uma interação no chat do YouTube que foi muito legal. A gente se divertiu muito. Então, os alunos, né, aprenderam... Viram o mar de oportunidades que tem ali, lógico, né? 3 dias é muito pouco, é quase nada, né? É difícil para a gente selecionar temas, porque é muita coisa, né? Mas dentro desses temas que a gente selecionou, as pessoas, elas viram, assim, coisas que elas não imaginavam, né? Situações, estratégias, análises, que eles não têm esse costume no dia a dia de fazer, né? Então, esse foi o principal retorno que a gente teve, foi em relação a isso. Sobre essas questões diferentes, né? A gente sai, né, do feijão com arroz ali, a gente traz uma misturinha diferente, né? Então, foi essa sensação dessa semana jurídica, foi bem gostoso. Então, deixa eu te contar um segredo, né? Hoje é terça-feira, ontem, segunda-feira, nós tivemos acho que 3 ou 4 consultorias jurídicas, né? 3 ou 4 consultorias jurídicas. Em 2 delas, eles assistiram às aulas e depois que eu fiz o atendimento jurídico e falei como é que ele ia trazer a estrutura e a estratégia dentro do atendimento para o cliente que eles queriam, aí eles acabaram falando, esse é o cafezinho que você falou na semana jurídica. Falei, é isso mesmo, é essa preparação que você vai fazer. Olha que legal, hein? Então, para quem participou da semana jurídica, tem certeza que hoje a semana está começando de forma diferente. Acho que já andaram fazendo reunião com a equipe, mudando a forma de atendimento, a forma de percepção, posicionamento, né?
Fica muito forte isso. E eu tenho certeza aí que tem muita gente começando a semana de uma maneira totalmente diferente do que vinha fazendo. E aí, o que a gente vai falar? Bom, nós vamos trazer assuntos, então, jurídicos, né? Hoje a gente vai sair um pouquinho ali da questão do administrativo. Lógico, a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas hoje eu gostaria de trazer uma coisa mais para quem é advogado mesmo, para quem acabou de tirar a OAB, para quem já atua, mas de repente está precisando de uma nova área, né? O direito de trânsito ele vem aí com uma área muito boa para advogados, porque ele traz o dinheiro rápido, né? Os honorários eles são sempre ali no início da ação, não tem que esperar 2, 3, 4 anos e ainda para ver se vai receber no final, né? E também para advogados que já estão atuando, porque mesmo aqueles que já estão atuando no direito de trânsito, é aquilo, né? Sempre existe alguma coisa a se aprender, sempre existe algo de novo, ainda mais no direito de trânsito, que a todo momento está mudando. Cada hora muda uma coisa, uma interpretação, surge alguma coisa nova. Então, eu queria trazer um assunto jurídico, queria que você desse a sugestão aí e já começasse a falar. Então, hoje, o desafio para você é um tema jurídico. Tá. Então, vamos lá. Vamos falar sobre 2 ações específicas. E acho que a gente podia até fazer o seguinte, para não ficar o episódio muito longo, vamos dividir em 2 episódios, a gente vai falar de 2 ações, uma eu falo agora, a outra para o próximo episódio de sexta-feira. Pode ser? Pode ser ótimo, porque daí fica um episódio não muito extenso, não fica cansativo, e você consegue também trazer mais detalhes, né, quando a gente deixa específico, né? Então eu gosto da ideia. Então vamos lá. Vamos pegar o advogado que está atuando na parte administrativa e ele quer começar a atuar também na parte judicial, que é o que a gente tem hoje, né? Uma divisão, advogados que atuam só no administrativo, advogados que fazem as 2 partes. Então vamos imaginar que ele quer complementar o serviço, ele quer trazer, ele viu a semana jurídica, ele já sentou com a equipe dele e falou assim, olha, a partir de agora nós vamos trazer uma nova embalagem para os nossos serviços, nós vamos aumentar ali a questão de atuação, que a gente bateu muito em cima disso na semana jurídica, atuação do advogado no processo. Não é aquele advogado passivo, né? Fica só fazendo modelo de peças para todas as situações. Então, ele vai atuar no processo. Muito bem. Então, uma que eu posso separar é a ação na carteira provisória, na PPD, Permissão para Dirigir. E a outra que eu poderia separar é a atuação nos embargos de terceiro em veículos que foram ali bloqueados no sistema Renajude. Nossa, esse é um tema que sempre está surgindo aqui. Veículo bloqueado no sistema Renajude. Então, eu acho que esse é um assunto que eles vão se interessar bastante. Mas a gente pode deixar esse para o próximo episódio. Hoje vamos falar de carteira provisória. Perfeito, perfeito. Então, hoje, carteira provisória. E aí, no episódio de sexta-feira, a gente fala sobre o bloqueio Renajude. Então, vamos lá. Carteira provisória. Por que eu digo que o advogado que ele está atuando na parte administrativa, ele pode usar esse complemento para trazer uma nova embalagem, uma nova roupagem para o serviço que ele está prestando? Primeiro, a maioria dos recursos administrativos que se faz na carteira provisória, ele é para fazer com que a pessoa pegue a carteira definitiva. Só que ele pega a carteira definitiva, isso é uma coisa. Ele manter a carteira definitiva é outra. Entendi. Tanto é que, às vezes, eu posso ter ali clientes que pegaram a carteira definitiva porque apresentaram recursos contra a penalidade de multa, e lá na frente, daqui 2, 3, 4 anos, essa penalidade ela é aplicada na carteira, esgotado ali as possibilidades de recurso, e o que vai ser cancelado não é mais a PPD, é a carteira definitiva. Então, daqui 3, 4, 5 anos, o cliente vem e fala assim, recorri, peguei a carteira definitiva e agora estão cancelando minha carteira definitiva, o que eu faço? Então, nesse caso, o Detran ele está cassando uma carteira definitiva por conta de pontos que foram numa infração enquanto a pessoa ainda era habilitada
permissionário ainda, carteira provisória ainda, é isso? Exatamente. Então, qual que é o critério, tá? O critério da PPD, da permissão para dirigir, ela é uma licença provisória, tá? Ela é a gente chama uma licença a título precário. Quando eu falo a gente, sou eu quem chama dessa forma, tá? Porque eu fui o primeiro também a conceituar o que é uma carteira provisória. Então, ela é uma licença expedida a título precário. Por que ela é título precário? Título precário, ela é condicionada a um termo resolutivo. Sabe o que é isso? É uma situação na qual ou ela vai se firmar ou ela vai ser cancelada. É um termo resolutivo. Tá? No caso da PPD, qual que é a regra? O artigo 148 do Código de Trânsito, parágrafo 3º, parágrafo 4º, ele fala assim, ó, a carteira provisória ela é conferida após os exames e ela tem a validade de 1 ano se o condutor não cometer infração grave, gravíssima ou for reincidente de infração média. Então aí nós temos o termo resolutivo. Ela finaliza com 1 ano, por isso que ela é título precário, e ela é resolutiva por quê? Porque se ele cumprir as exigências, ele pega a carteira nacional de habilitação. Se ele não cumprir, a carteira não existe mais, a licença não existe mais. Ele tem que refazer todo o teste novamente. Então ela é título precário e ela tem um termo resolutivo. Ou ele pega a carteira a partir dali, ou ele volta e faz tudo de novo. Qual que é o problema? O problema é que o Detran, ele não trata nem de uma forma e nem de outra a PPD. Ele não considera que ela tem o termo resolutivo e ele considera que a Carteira Nacional de Habilitação, que depois foi expedida, ele não está cassando a Carteira Nacional de Habilitação, ele está cancelando essa licença que nem existe mais. Olha que absurdo. Então, qual que é a roupagem que a gente recomenda sempre para os advogados? Você chegou ali um permissionário, chegou ali condutor, ele levou ali pontos por ele ser proprietário do veículo automotor, tá? Ele emprestou o carro para um terceiro, esse terceiro usou o carro estava com o pneu careca, por exemplo, não é esse terceiro que vai responder, é ele na qualidade de proprietário do veículo automotor. E ele tem carteira provisória. Tá. Qual que é a primeira premissa da carteira provisória? Quando eu faço atendimento a um cliente, eu tenho que deixar claro para ele o seguinte, olha, num primeiro momento, a gente vai ter que trabalhar em cima do processo para, primeiro, você pegar a carteira definitiva. Quando você pegar a carteira definitiva, começa um novo trabalho para manter essa carteira definitiva com você. Entendi. Olha só, eu não estou falando que eu vou fazer ele pegar a carteira definitiva e dali para frente não vai ter mais a minha atuação. Que é o que geralmente acontece, né? Perdeu a carteira definitiva e falou, olha, agora não tem mais jeito, você vai ter que fazer de novo. Quais são os problemas dele fazer de novo? Imagina um condutor que ele pegou a carteira definitiva, no primeiro ano ele já elevou a categoria para a categoria C, no segundo e terceiro ano, no terceiro ano, ele elevou a categoria para a categoria E e ele está trabalhando hoje como motorista profissional, exercendo atividade remunerada, dirigindo uma carreta bitrem, e aí ele simplesmente perde a carteira de habilitação. O que vai acontecer com ele? A empresa vai mandar embora. E é justa causa nesse caso? Nesse caso é justa causa, porque ele está contratado para dirigir um veículo para o qual ele não é mais habilitado. Nossa, que dor de cabeça, hein? Então como é que você resolve isso? Se você atuar só na parte administrativa, você vai só estar conseguindo um tempo a mais para o cliente ficar com a carteira de habilitação. Mas daqui 2, 3 anos, ele vai ter que reiniciar todo o processo. Então você tem que pensar nas duas fases. Vamos fazer ele pegar a carteira definitiva? Vamos. Mas vamos ver como é que a gente vai fazer para manter essa carteira depois. Exatamente. Entendi. E às vezes a pessoa vai, faz o recurso administrativo, pega a carteira definitiva e acha que resolveu o problema aí. Depois vem o pesadelo, né? Chega essa cartinha do Detran falando que ele tá sem carteira, de uma hora para outra. Ele não dá
prazo para se defender, para nada. Simplesmente cancela. Mas se eu te falar que tem muito advogado que ainda pensa dessa forma, que ele fazendo ele pegar a carteira definitiva, acabou todos os problemas. E aí depois ele é surpreendido e ele não vai ter muito o que fazer. Por quê? Porque ele não trabalhou em cima do processo. Entendeu? Entendi. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que ter em mente? Eu tenho que ter o resultado final. Qual que é o resultado final? É pegar a carteira definitiva? É permanecer com ela. Aí, ó. Então, são 2 trabalhos. A parte central é ele pegar a carteira definitiva. A parte final é ele manter a carteira definitiva. E aí, o que a gente faz? Como é que a gente atua? E por isso que eu estou te falando que tem muitas possibilidades dentro da carteira provisória, que é a seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou ter que observar. Em 2021, mudou a legislação. Veio o prazo de preclusão, que inclusive a gente lançou o livro de prescrição, preclusão e decadência no direito de punir. Tem o curso também, né? Hoje o livro a gente já não tem, tá? Senão o Wagner fala do livro e depois chove de mensagem no meu WhatsApp lá. Gente, o livro, ele tá sendo atualizado, a 2ª edição. A 1ª edição a gente não tem mais, ele tá sendo atualizado, mas o curso está atualizado, está disponível, tá? Num preço bem acessível. Então, se você tem dificuldade aí com prescrição, preclusão, o curso está lá, está disponível para vocês. Então, esqueci de falar isso, que o livro está esgotado. Então, olha só, qual que é a primeira coisa que se observa, que se tem que observar quando a pessoa perde a carteira nacional de habilitação? Vem lá a cartinha para ele. Chega a cartinha do Detran falando assim, olha, tendo em vista a pontuação lá de trás, eu estou cancelando a tua carteira nacional de habilitação aqui na frente. Olha só que absurdo, né? Então, primeira regra, preclusão e decadência. Mas espera lá, preclusão e decadência na permissão para dirigir? Sim, ela é uma penalidade. Ela está prevista lá no artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro. A cassação da permissão para dirigir é uma penalidade. Então, o Detran, ele tem que definir. Lembra que eu falo que o Detran, ele não traz nenhuma definição nem outra? Uhum. Tá. Se ele não está cassando a carteira nacional de habilitação, o que ele está fazendo? Não está cancelando a carteira provisória, porque essa penalidade não existe. Não, a penalidade não existe. Cancelamento de carteira provisória não existe. Ah, tá, entendi. Então, o que existe? Cassação da carteira provisória. Entendeu? Entendi. Então, é com base nisso que vai a preclusão. Aliás, nós somos os primeiros aqui do estado do Paraná a intentar uma ação dessa de preclusão contra a cassação da carteira provisória, né, já com a carteira nacional de habilitação expedida, e nós tivemos êxito em todas as ações. Olha só, uma tese nova que a gente colocou no mercado que foi altamente aceita pelo Poder Judiciário. Por quê? Porque tem toda a correspondência. Então, já que ele alega que não está cassando a Carteira Nacional de Habilitação, ele está cassando a PPD. Sim. E se ele está cassando a PPD, tem um prazo para ele fazer isso. Qual que é o prazo? Vamos lá. O que gera a perda da carteira provisória? Agora eu vou testar o teu conhecimento. Meu Deus, vamos lá. O que gera a perda da carteira provisória? Ter a infração de trânsito dentro do período de 12 meses, enquanto ele ainda está na permissão. Perfeito. Então vamos imaginar o seguinte. Se ele teve uma multa de trânsito por infração, uma infração gravíssima, nesse período que ele era provisório, o que vai acontecer? Quando esse processo transitar em julgado, e o que é trânsito em julgado? Você lembra lá na Semana Jurídica que eu falei que tinha que conhecer todos esses termos, né? Lembro. Se ele não conhece, ele não sabe fazer o cálculo, tá? Então, quando esse processo da multa aqui, ele transitar em julgado, a partir do trânsito em julgado, tem 180 dias para o Detran providenciar a cassação da carteira com cancelamento da CNH, da carteira definitiva. Se em 180 dias terminou o processo de multa, em 180 dias ele não cassar a PPD, que o ponto é lá na PPD, se ele não cassar em até 180 dias, ele perde o direito de punir. Decadência.
Mas, Wagner, esse período de 180 dias, ele já pode já ter pego a carteira definitiva ou ele ainda tem que estar na provisória? Não, ele já vai provavelmente ter pego a carteira definitiva. É isso que eu estou falando, das duas fases. Primeiro eu faço ele pegar, depois eu faço ele manter. Ah, entendi. Essa segunda fase, que é o de manter, a primeira coisa que ele tem que analisar é a preclusão. Entendi. É a primeira coisa que ele tem que analisar, é a preclusão. Wagner, e essa questão aí, não adianta fazer no administrativo, pedir, por exemplo, aquela ação que tem o pessoal comentado bastante da revisão, como é que é o nome? Autotutela. Autotutela. Nesse caso, não tem como, é só na justiça. Não, e a autotutela, veja, ela é um instituto que, por nós, advogados de trânsito, foi banalizado. Não é sempre... Você sabe qual que é o requisito da autotutela, que o pessoal fala tanto? Vou entrar com a autotutela, vou entrar com a autotutela. Fala, gente, calma, não é assim. Qual que é o requisito da autotutela? É você demonstrar para a autoridade de trânsito que teve um erro administrativo e esse erro administrativo tem que ser consertado. Esse é a autotutela. Quando eu não consigo provar o erro administrativo, quando eu não consigo demonstrar o erro administrativo, não tem autotutela. Então, nesse caso da PPD, não tem um erro administrativo. A preclusão, ela é matéria para ser analisada no tribunal, não no administrativo. Ah, entendi. Então, essa tese, então, para PPD... Ele pode entrar com pedido de autotutela, ele pode entrar com revisão do ato administrativo, ele pode entrar com pedido de declaração da prescrição, da preclusão, não vai ser analisado na esfera administrativa. É inevitável. Para esse tipo de ação, ele vai ter que atuar administrativamente e depois finalizar a ação no judiciário. Entendi, perfeito. Primeira situação. Tem mais? Pergunta para mim se tem mais. Tem mais? Tem mais, lógico que tem mais. Sempre tem. Olha, sempre tem mais. Né? Uma das coisas que eu falo para os nossos alunos é o seguinte: nunca tenha uma tese só, ou nunca tenha um argumento só. Tá? Se ele tiver um argumento e esse único argumento der errado, acabou todas as possibilidades dele reverter. Então, ele tem que entrar com várias outras possibilidades de cancelamento, tudo dentro da mesma ação. Tá? Então, essa de preclusão e decadência é a primeira coisa que ele tem que analisar. Vamos para a segunda coisa? Vamos. Então, olha só. O Detran, ele fala que não há cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Ele fala isso. Se não há cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o que ele está fazendo com aquele documento? Porque aquele documento existe. A PPD não existe mais, mas aquele documento ali de Carteira Nacional de Habilitação existe. Então o que ele está fazendo com aquele documento? Cassando? Ele já falou que não. Está suspendendo. É porque a cassação você tem que ter o procedimento ali de defesa prévia, recurso à JAR e recurso CETRAN, né? Não. A cassação, ela acontece quando tem as situações específicas dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Então, por que se caça uma carteira de habilitação? Por ter o condutor dirigido o veículo com a carteira de habilitação suspensa, não é o caso. Quando ele for reincidente na categoria, nos artigos de infração do 165, do 164, inciso 1, acho que 1 e 2, se eu não me engano. Não, 1 e 3, não lembro, mas vamos lá. Quando ele for reincidente no 164, no 165, no 174, no 175, então ele tem reincidência dentro de alguns artigos. Certo. Aí você tem a previsão legal da cassação. Também não é o caso. E a carteira provisória nem é falada nesse... Não, por isso que... Ou então quando for decisão judicial. Uhum. Qual dessas três é? Nenhuma. Nenhuma. Por isso que o Detran fala que não é uma cassação. Uhum. Tá, mas se não é uma cassação... Mas daí ficou... O que é então, né? Então, é o cancelamento daquele documento, não é? É. Tá, mas aí eu tenho previsão legal. Pode cancelar a Carteira Nacional de Habilitação? Pode. Toda Carteira Nacional de Habilitação, e olha como encaixa, tá? Toda Carteira Nacional de Habilitação expedida de forma irregular, ela pode ser cancelada. Uhum. Então, é isso que o Detran está fazendo, não é? Ele verificou lá na frente que a Carteira Nacional de Habilitação foi expedida de forma irregular, então ele está cancelando esse documento por pontos lá na provisória. Certo. Beleza, então ele está fazendo
cancelamento. Um cancelamento. Então tá ok o ato dele, não tá? Acho que tá, não tá, né? Não tá também. Porque olha só, essa previsão realmente existe, tá? Ela tá lá no artigo 263 do Código de Trânsito, no parágrafo 1º. Só que eu só te falei parte do artigo. A outra parte é o seguinte, ela pode ser cancelada? Pode. Em processo administrativo, concedido o direito de ampla defesa ao condutor. Ah, então ele tem que ter as fases, então tem que ser dado para ele a oportunidade dele se defender em defesa prévia, recurso a jari e recurso a CETRAN. Se é um cancelamento, tem que obrigatoriamente passar por esse tipo de análise. Ah, e isso não acontece, né? Eles só mandam uma cartinha ali, Ó, dando a data, inclusive, ó, a cancelado. partir do dia tal. Exatamente. Ele está cancelando a Carteira Nacional de Habilitação. Até aí está ok. Só que ele está cancelando sem o direito de participar do processo administrativo. Uhum. E isso é a parte irregular. Entendeu? Entendi. Então, esse é o nosso segundo critério. Isso tem que ser colocado, muito bem colocado para o juiz perceber que é isso que o Detran está fazendo. Né? Então, você vai cercando ali a ação inicial de uma forma que, por onde o Detran argumentar que ele está fazendo, ele cai em uma dessas teses de defesa. Entendi. Entendeu? E aí, tem uma última questão que a gente tem que observar, para a gente entender bem como é que é o conceito da carteira provisória. Eu vou falar um palavrão aqui para você, tá? Existe um princípio no direito, no direito geral, tá? No nosso ordenamento jurídico. Existe um preceito, eu vou falar ele em latim, tá? Ele chama nemo potest venire contra factum proprium. Concorda? Concordo. Inclusive, é um título de um artigo seu no nosso blog. Eu lembro. É um artigo antigo. Eu achei que você tinha esquecido dele. Tá. O que significa esse palavrão aí? Não é que eu estou xingando alguém, não, tá, pessoal? Olha só. Nemo potest venire contra factum proprium. Esse é o nome do princípio. Que quer dizer, em termos mais simples, quer dizer o seguinte: ninguém pode se voltar contra um ato que ele mesmo praticou. Quando o Detran ele expede a Carteira Nacional de Habilitação sem qualquer tipo de restrição, ele não coloca no prontuário, ele não expede uma cartinha, não tem nada ali para quem vai consultar a carteira dizendo que a carteira foi expedida a título precário, por exemplo, ou condicionada a finalizar o processo administrativo da multa. Quando o Detran faz isso, e ele só expede a Carteira Nacional de Habilitação, ele cria no condutor uma expectativa real de que aquele ato praticado de expedir a Carteira Nacional de Habilitação seguiu os critérios de lei. E quando ele cria essa expectativa, essa pessoa, ela acha que ela está agindo dentro da lei e que a lei está amparando ela. Porque foi expedida a Carteira Nacional de Habilitação, então, inevitavelmente, foi cumprido os requisitos do artigo 148. Quando o Detran, lá na frente, ele se volta contra esse ato, ele causa uma situação tão constrangedora que ele está se voltando contra o ato que ele mesmo praticou e contra o qual o condutor achava que era um ato legítimo e real. Nossa. Então, esse princípio, ele está sendo muito bem colocado na justiça e tem tido muito boa aceitação. Por quê? Porque ele tem todos os requisitos para manter esse ato administrativo se o Detran não colocou nenhuma restrição na carteira de habilitação. Então, a primeira coisa é essa daí, preclusão. A segunda coisa é essa questão do cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação. E a terceira coisa é o venire contra factum proprium. O Detran se voltando contra um ato que aparentemente ele praticou de forma legítima, causando a sensação de legitimidade também no condutor e o ato feito de boa fé. Então veja que são argumentos poderosos e que têm uma boa repercussão no nosso judiciário.
Ô, Wagner, então o ideal, vamos imaginar assim, o cenário ideal seria o Detran julgar esses recursos dentro do período que ele ainda é permissionário ou até os 180 dias após. Seria isso, o ideal. Seria o ideal, mas isso na prática não consegue ser feito, porque imagina o seguinte, a tua carteira, ela vence na semana que vem, a carteira provisória, e hoje você está levando uma multa de trânsito por avanço de sinal vermelho. Uhum. Impossível, né? Impossível ele julgar, porque o código ele já confere os prazos, né? 30 dias para defesa prévia, 30 dias para recurso à JARE, 30 dias para recurso ao CETRAN, só isso são 90 dias. Se fosse extremamente ágil, né? E ainda tem todos os outros prazos decadenciais, que é 180 dias, depois 2 anos. Então, não dá tempo do Detran concluir um processo a tempo, do órgão autuante concluir esse processo a tempo. Só que nessa situação é que eu estou falando. Para ele evitar o nemo potestas venire contra fatum próprio, ele teria que expedir a Carteira Nacional de Habilitação, mas tem lá o campo de observação que ele já tinha que colocar. Carteira expedida a título precário enquanto aguarda julgamento do recurso. Se ele coloca pelo menos uma restrição, o ato administrativo se tornaria legal. Tomara que nenhum diretor do Detran tenha assistido esse podcast. Vamos trabalhar agora em prol da administração pública. Porque você vê, né? É uma coisa muito simples, acabar com o nosso serviço. Sim, é só fazer a coisa, certo. É só fazer certo, né? Então tomara que eles não estejam assistindo. Mas se ele põe uma restrição ali para quem está consultando, ou no próprio campo de observação da carteira de habilitação, ele já finalizava com essa situação. Ó, tá esperando julgar aqui. Julgou aqui, então agora eu cancelo aqui. Agora eu tenho a base. Mas enquanto ele não faz isso, ele cai nessas 3 situações que eu falei para você. Ô Wagner, e para o motorista que passou por essa situação e teve que refazer a carteira e não sabia desse direito dele, de toda essa problemática aí que você trouxe, e hoje ele está ouvindo esse podcast, por exemplo, ele sofreu aí, na minha análise, ele sofreu um prejuízo, ele teve que tirar uma nova carteira, ele voltou a ser permissionário novamente, ele perdeu lá as categorias C, D e E que ele tinha. Isso aí, posteriormente, pode ser um objeto de questionamento na justiça, de indenização, alguma coisa assim, ou não? Pode, isso pode ser alvo, isso pode ser um objeto de uma ação declaratória de nulidade, tá? Quando eu pego uma ação declaratória, eu só estou buscando na justiça a declaração de que aquele ato foi irregular. Só que ele se torna um título executivo depois, tá? Então, eu posso pleitear ali uma ação declaratória de nulidade do ato administrativo, só que eu não vou precisar fazer outra carteira porque eu já fiz. Qual que vai ser o efeito dela? Eu peço, junto com essa declaratória, a indenização por dano moral. E nesse caso que você citou ainda da pessoa que perdeu o serviço, eu posso inclusive pleitear uma indenização por lucro cessante por conta dessa situação constrangedora que o Detran fez ele passar. Você percebeu que ela foge àquilo que os advogados tanto fazem piadinha, né, que é o mero de sabor? É verdade. Fugiu do mero de sabor. O que é o mero de sabor? São situações cotidianas. A dor de cabeça, né? A dor de cabeça cotidiana, né? Nesse caso, fugiu, ó, você tá vendo? Por quê? Causou problema, dano material, ele vai ter que tirar outra carteira de habilitação, é um prejuízo material. Outro prejuízo que ele teve foi o lucro cessante, ele trabalhava com aquilo e, de repente, ele não pôde mais trabalhar. Olha, é interessante, né, Wagner? Porque a população em geral, ela não tem acesso, né, a esse tipo de informação, né? Raros os advogados que têm esse tipo de informação. Então, olha só como o direito de trânsito ele é jovem, né? O dizer o direito de trânsito é recente, né? As pessoas pouco conhecem dos direitos dela dentro do direito de trânsito. Olha que situação. E o conhecimento geral. E isso eu já vi você falando, né?
Como é que o pessoal entende que quando eu falo assim, eu sou advogado de trânsito, o que o pessoal entende? As pessoas não sabem nem o que é, né? Advogado de trânsito, mas então o que é, né? Recorre multa, seguro DPVAT. É DPVAT, né? É seguro DPVAT. Não, é uma condição muito mais ampla, é uma área muito mais ampla, ela é muito mais aprofundada, que ela foge a essa situação só administrativa de recorrer multa de trânsito. Por isso que eu falo, o advogado que quer, além de recorrer multa, ele quer também atuar na parte judicial, tem muito campo para frente para ele atuar. Agora eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, tá? Os advogados que estão assistindo, né, pessoal que está aí que trabalha com isso, eles sabem que eles têm algumas restrições em marketing, né? Tem muitos que têm medo de fazer, não faz nada porque tem medo. Só que o marketing informativo, né, educativo, informativo, ele é permitido. E olha só, eu acabei de falar que a população desconhece esse tipo de informação. Os advogados desconhecem esse tipo de informação. Então é aí que você tem que atuar, né? Você quer fazer o teu marketing de conteúdo? Tá aí um ótimo tema para você trazer aí nas suas redes sociais, né? Justamente isso, informar a população sobre os direitos dela no trânsito, né? E esse é um caso só, né? E quantas coisas a gente tem aí no direito de trânsito que ninguém sabe. E é seu papel divulgar isso para que as pessoas saibam dos direitos, né? Então, o direito de trânsito ele tem uma infinidade de possibilidades de marketing de conteúdo, marketing nas redes sociais. Ele é 100%, né? Ninguém conhece nada. Então, tudo que você trouxer, as pessoas vão aprender. Vai ser um conteúdo realmente informativo, educativo. Ninguém vai se colocar contra um advogado que traz esse tipo de conteúdo, né? Isso daí ajuda, auxilia a população. E aí, deixa eu fazer uma pergunta complementar, tá? E aí, fora da minha área de conhecimento. E se eu faço esse vídeo educativo, informativo aí, posso colocar um botãozinho ali, entre em contato comigo? Bom, aí tem uma série de outras coisas, né? Às vezes não é o botão, às vezes é o termo que você está usando ali, que não pode. Mas existe a forma correta de fazer, sim. Vamos fazer um podcast sobre isso também? Vamos fazer. Então, vamos finalizar essa primeira parte do podcast, né? Finalizamos essa primeira parte. Na segunda parte do podcast, que vai na sexta-feira, para esse não ficar muito comprido. Vai ser, né, o sexto episódio. Daí. Sexto episódio do nosso podcast, nós vamos falar sobre bloqueio Renajude no veículo. Outra ação que é fantástica também da gente explorar. Olha aí que legal. Bom, então acho que era isso. Falamos muito hoje, um assunto super gostoso de conversar. Vou reiterar aqui o convite. As inscrições para o curso de prática forense estão abertas até o dia 20. Por que até o dia 20, Elaine? Por que não até sexta-feira? Porque na sexta-feira nós temos um grupo Tira Dúvidas. Então eu já quero colocar todos os alunos no grupo para já nessa sexta-feira eles já poderem participar enviando as dúvidas, os casos do escritório, né? E dentro desse grupo Tira Dúvidas, o Wagner responde. Ele não é um grupo onde os alunos se respondem, né? É o Wagner, professor, que auxilia todos os alunos com os casos deles ali dentro do grupo, tá? Então, se você ainda não fez a sua inscrição, até o dia 20 de junho, as inscrições vão estar abertas, porque já no dia 21, você já vai estar dentro do grupo Tira Dúvidas, poder mandar sua dúvida direto para o Wagner, ele vai te responder detalhadamente sobre a sua dúvida. Primeiro plantão Tira Dúvidas dessa nova turma. Turma 12, hein? Turma 12 já. Então, encerramos por aqui. Até o nosso próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.